Vamos agora à segunda parte da entrevista exclusiva do secretário do governo Nilton Lima, seu Carlos Freitas, ao blog do Correia News. Complementando a sua pergunta a respeito daquele momento que eu saí. Bem, como eu estava acabando de dizer, talvez se fosse hoje, Nilton Lima hoje sã, graças a Deus, fisicamente, a saúde no lugar, não teria acontecido o que aconteceu. E hoje, Nilton está sofrendo as consequências. Sabe por quê? Porque os amigos dele vão sentir com ele lá na frente o que está acontecendo hoje. Porque esse povo que está aí ao lado dele hoje, quando você entra hoje na prefeitura e você vê hoje correr ao lado de Nilton Lima, todos aqueles que queriam destruí-lo, e hoje é que estão ao lado dele. Então o Nilton fez uma péssima escolha. Péssima escolha. E essa péssima escolha que ele fez, ele está pagando e vai pagar muito mais. Não porque ele faça coisa errada, não, Nilton não. Eu continuo afirmando a você, para mim é um homem íntegro, um homem direito, honesto. Agora, na casa da gente, Correia, com 3, 4 pessoas, às vezes você não sabe o que se passa. Imagine com a play de mais de 6 mil pessoas. Concluindo, esse pessoal, né, que pediu minha cabeça, né, que tentaram me destruir, que hoje estou ao lado de Nilton Lima, mas o mal, Correia, por si se destrói. Você vê as consequências. O Alcides já saiu do governo, defenestrado. Nilton teria que ter colocado o Alcides para fora, não é agora não. Era não ter nem colocado ele no governo, foi a pior escolha que Nilton fez. Esse rapaz fez coisas absurdas dentro da prefeitura. Ele prejudicou Nilton Lima de todos os jeitos. Ele queria ser prefeito a qualquer custo. E aquele rapaz, para angariar os seus objetivos, ele faz qualquer negócio, qualquer barganha. E Nilton Lima, por não ter experiência política, talvez caiu no engodo desse rapaz. Ele prejudicou Nilton, mas muito mesmo. Como? Todas as licitações da secretaria, principalmente da minha, que mandava lá para o governo, ele jogava lá embaixo. Pra você ter uma ideia, você sabe que a prefeitura quase não tem máquinas, caminhões, é tudo velho, desfacelado. E eu precisava de materiais, de peças, de pneus e tudo. Eu levei, Correia, 2 anos e 8 meses, 3 anos com a licitação de peças e pneus para as máquinas e os caminhões, e ele engavetou. Foi 6 ou 8 ou 10 vezes essa licitação, ia para lá, perdia o prazo, voltava, ia para lá, perdia o prazo. Ele fazia isso, pensando ele estava me prejudicando, porque ele queria ser prefeito, e o medo dele era que Nilton me indicasse como prefeito. Para me prejudicar, ele prejudicou a cidade de Ilhéus. Está entendendo? Não só ele, o seu Alisson também prejudicou muito. O Alisson Mendonça, quando se propôs a ser prefeito, se candidatou a prefeito há 9, 10 meses atrás, que queria ser o prefeito, o foco dele mais Alcides, juntaram os dois, o foco era me destruir. Por quê? Porque o Alisson, quando se propôs a ser o candidato a prefeito, o que é que ele começou a fazer? Começou a dar torte à direita, alvará, obra sem licitação, obra sem projeto, obra sem dinheiro, mandando colocar barraca em cima de praça, barraca em cima de jardim, mandando fazer obras sem licitação, uma série de absurdos esse rapaz fez, querendo se locupletar politicamente, né? Por exemplo, ali mesmo aqui em frente aqui, o 5 Estrelas no Pontal, ele mandou o rapaz fazer um muro numa praça da prefeitura, eu mandei derrubar, porque estava dentro da minha secretaria, mandei derrubar. Ele mandou fazer uma casa no Mirante lá na Conquista, eu mandei derrubar. Ele mandou fazer uma barraca aqui no Pontal, aqui na Praça Pontal, eu mandei derrubar. Mas ele mesmo instruiu a dona da barraca para que entrasse na justiça. Ele instruiu, entrou na justiça contra a prefeitura e o juiz deu a liminar, essa barraca está aí até hoje. Quer dizer, ele começou a fazer coisas absurdas, a liberar um monte de porcaria dentro da cidade. Eu queria limpar a cidade, abarquei Paranaguá, do Pedro II. No dia que eu mandei mandei várias notificações, aqueles carrinhos de umbu, de manga, eu mandei aprender todo mundo. O próprio Alisson, o Alcides e o presidente da Câmara na época, juntou todo mundo e foi para a porta da prefeitura para me esfacelar minha vida, dizendo que eu estava querendo destruir os trabalhadores da cidade. Não, eu estava querendo proteger a minha cidade, você está da ordem da cidade. Então, os políticos fazem assim, os profissionais de política, não foi só o Dilgar, não, foi todos os vereadores contra mim. Mandaram um sujeito que vendia manga
e verdura aqui em cima, no pontal, aqui no quebra-mola. Esse rapaz fez 5 ou 6 acidentes, que as pessoas pararam para comprar manga ou frutas e batiam os carros, matou gente ali. Então eu fui várias vezes alertado pelos moradores dali, fui fazer a obrigação, cumprir a obrigação, que no trecho de 20 metros da beira da pista não pode ter venda de nada. E os vereadores todos liberaram o Jair na época, era presidente da Câmara, liberei esse rapaz para ir para a Câmara. Chegou lá, o cara disse miséria de mim na Câmara, você está entendendo? Mentindo. Eu mandei os fiscais lá, ele ameaçou os fiscais com faca. Chegou ao ponto de eu ir lá pessoalmente, para prender ele. Porque como secretário de desenvolvimento urbano, você tem o poder de polícia. Eu fui lá para prender ele. Cheguei lá, joguei duro com ele, tomei a faca dele e levei ele até a delegacia. Depois fiquei com pena, soltei ele. Mas você vê como é as coisas, como é que os políticos fazem. Você está entendendo? Então, quando eu comecei quando eu começava a fazer as coisas dentro da legalidade, dentro da lei, esses 2 secretários, juntamente com os outros vereadores, começavam a jogar bomba em cima de mim, dizendo que eu era doido, que eu era... Não, eu estava querendo fazer o que a lei manda, o código de postura da cidade manda. E você vê, eu saí, tá aí. Por último, eles armaram com o jornalista Vila Nova, me detonar a respeito da cidade. Aí me disse da cidade, o ministro foi falar, olha, vocês podem ter uma ideia, a diferença de hoje, para minha época, veja a diferença. Veja a diferença de hoje para minha época. Olha, o Vila Nova detonou demais a cidade, mentindo, criando um factório que a cidade estava em 7 milhões. Hoje a cidade está suja, imunda, e você vê que ele não fala nada. Pelo contrário, até elogia. É isso que eu queria te falar. Veja bem, a cidade de Ilhéus hoje é antes e depois de Carlinhos Freitas. O comentário que existe aí é que na sua época a cidade estava muito melhor do que agora. E isso é do conhecimento do prefeito Nilton Lima, porque a cidade piorou em quase 80%. Porque o secretário que eles colocaram para lhe substituir, Correia está te falando, é um 0 à esquerda. Olha, Correia, voltando ao meu pensamento, o Vila Nova e o Guzmão insinuaram então que eu estava fazendo coisas erradas dentro da prefeitura, principalmente recebendo dinheiro da Portocop, da empresa que faz o lixo, dizendo que a Portocop me dava todo mês uma quantia de dinheiro. Foi você que foi buscar essa Portocop? Não. Quem foi buscar a Portocop foi Alcides. Alcides? Alcides que foi buscar a Portocop. Vamos chegar lá. A Marquise fazia uma limpeza na cidade com 6 caminhões novos. Foi a melhor fase de Ilhéus. Mas eu quis ver ao prefeito que se a Marquise colocasse na época de dezembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, colocasse de 6 caminhões, botasse 8, e quando chegasse o mês de outubro, novembro, janeiro, fevereiro e março, colocasse 10 caminhões. Acabava o problema de Ilhéus. Mas não, eles continuaram trabalhando só com 6 caminhões, mas fez um bom trabalho. Só que os secretários da Finanças não pagavam a Marquise. A Marquise saiu com mais de 3 milhões em caixa aqui na O secretário de Finanças, você fala Bahia? Não foi só Bahia, os anteriores também. Os anteriores? Os anteriores também. E Bahia não está desde o início aí com o Nilton Lima? E você? Não, Bahia entrou depois. Os secretários anteriores, parece que eles não tinham interesse assim de que a cidade ficasse limpa, a cidade ficasse iluminada. Não pagavam a empresa o trabalho que a empresa fazia. A empresa saiu com mais de 3 milhões, que hoje já soube com mais de 6. Foi feita uma nova licitação e foi quando participaram, acho que 15 ou 14 empresas, e de todas elas, a única empresa que estava realmente dentro das normalidades para a licitação e ganhou foi a Portocop. E as outras, a maior parte das outras, todas desistiram, porque quando viram o passado da prefeitura, que não gosta de pagar, é uma praxe que eu pensei que o prefeito Nilton Lima iria acabar com isso. Uma das minhas aborrecimentos com o prefeito Nilton Lima foi isso. Porque Nilton Lima sempre foi uma pessoa direita, honesta, sempre gostou das obrigações dele certinha, e continuou a prefeitura a atrasar os pagamentos, não só do lixo, como de todas as outras pastas e de todas
firmas que vendiam a Ilhéus, continuou sem pagar. Eu pensei que Nilton Lima dar um basta nisso e não deu. Um dos grandes defeitos de Nilton está aí. Eu pensei dele acabar e não acabou. Né? Bem, a Portocopo ganhou. O contrato, eu tenho uma cópia, e lhe dou a hora que você quiser. O contrato regia o seguinte, que eram 10 caminhões, e na época de outubro, novembro, dezembro, janeiro, até o dia 5 de março, mais 2 caminhões, faria um total de 12 caminhões. Realmente a empresa cumpriu. Agora essa empresa foi, esse dono da empresa, hoje Sérgio Pessoa, hoje eu não vou dizer assim que é meu amigo íntimo, mas eu conheço muito bem, é uma pessoa, uma boa pessoa, inclusive tem ajudado muito a nossa cidade ele, porque se fosse eu tinha tirado tudo. O que aconteceu? O Sérgio Pessoa era amigo de Nilton, pessoal, e amigo de Alcides. Inclusive me parece até contraparente de Alcides. Trouxe essa empresa, mas ele ganhou tudo honestamente, dentro da legalidade. Trouxe os 10 caminhões, só que quando eu vi os caminhões, eu virei para o prefeito e disse a ele, prefeito, são 10 caminhões velhos, não vai ter condições de fazer, porque eu já conversei com o Serracão, tenho experiência muito grande, e nós chegamos à conclusão que esses caminhões não vão ter condições, que nós vamos chorar lágrimas, botar lágrimas de sangue futuramente. Foi as palavras de Serra para mim, secretário, nós vamos chorar lágrimas de sangue com essa empresa aí. Outra que eu estou lhe dizendo, que não deu um. Essa empresa chegou com 10 caminhões. Bem, só que 10 caminhões velho. 10 caminhões, teve caminhão que chegou aqui em cima da maca. Sem pneu, sem nada. Quando começou a empresa a trabalhar, com 10 dias, eu fiz a primeira notificação contra a empresa. Fiz uma notificação, não autuei ela, fiz uma notificação e mandei cópia para o prefeito, departamento jurídico e todos os secretários. Mandei cópia. Bem, você tem uma ideia, Correia? Por 45 dias, eu autuei essa empresa 26 vezes. 26 vezes. E mandava o departamento jurídico com cópia para o prefeito e mandavam de volta para mim. Não sei qual o motivo. Mandavam de volta para mim. E aí, daí em diante que eu comecei a autuar essa empresa, aí foi quando o Alcides virou um canhão dele para cima de mim. Começou a me bater. Ele e o dono da empresa, uma raiva miserável de mim, porque eu estava tentando prejudicar ele. Não estava tentando prejudicar. Estava defendendo os interesses da minha cidade. E eu, o dono da empresa, dizia que eu estava querendo tirar a empresa dele. Não, eu não tinha interesse em tirar a empresa dele. Eu queria que ele fizesse uma coisa como está no contrato. E aí o Alcides, que trouxe a empresa, eu não sei qual o motivo dele ter essa amizade e esse compromisso de, juntamente com o dono da empresa, meteu o cão em cima de mim. O Alcides foi várias vezes para a rádio para me esculhambar, dizendo que o culpado era eu, que o lixo estava na cidade. E eu dizia a todo mundo, não sou eu não, é uma empresa que tem 10 caminhões, você trabalha 2, 3, 4. Então todo de multa para dentro, dei mais de não sei quantos mil de multa nele. O dono da empresa ficou tiririca de raiva comigo. Mas um dia nós fizemos a reunião lá, veio o dono da empresa, toda a diretoria da empresa, e ele me mostraram, juntamente com o Gil Badaró, o gerente daqui de Ilhéus, que eles estavam trabalhando conforme a banda estava tocando. Eles tinham um contrato de 456 mil reais, só recebiam 120, 130, 150, 170, 180. Então eles estavam trabalhando conforme eles estavam recebendo. Quer dizer, você faz que paga e eu faço que trabalho. Era assim que e está até hoje assim. Bem, quando eu vi que ele tinha razão, porque ele não podia comprar peça, não podia comprar peça de reposição, não podia comprar pneu, não podia comprar nada, até combustível ele ficou devendo, os funcionários, os garis também, aquela coisa toda, os garis começaram a fazer greve, não sei o quê. Mas quando eu vi que o rapaz tinha razão, eu sou muito justo, Correia. Eu chamei o prefeito várias e várias vezes e fiz ver a ele que ele não tinha culpa não, que a culpa era do departamento financeiro que não pagava o rapaz em dia. Aí já era com Bahia, que não pagava o rapaz em dia, inclusive até hoje não paga o rapaz em dia. Bahia alegava que não tinha dinheiro para isso, que não tinha dinheiro para aquilo, tudo bem, eu até sei que não tinha dinheiro, mas, eu acho que limpeza da cidade, iluminação, educação e saúde tem prioridade, meu amigo, para tudo, mas esses quatro órgãos não podem ser crucificados. E está aí um exemplo. Até hoje continuam não pagando o rapaz o que a empresa faz. Ah, mas ele só trabalhava a metade do caminhão. Tudo bem, está errado, tá. Mas tudo bem, porque você não paga inteiro para ele botar todos os carros para pagar, para trabalhar. Correia, como é que eu mando 26 notificações para a empresa, com não sei quantos mil de multa, eu vou ter diálogo com o dono da empresa para me liberar nada para mim?
Sabe por que eu fiz isso? Porque justamente eu tenho as mãos limpas, nunca tive medo. É por isso, Correia, que eu saí. No dia que saí, numa reunião lá com o prefeito, fiz ver a eles: ó, prefeito, olha, eu estou saindo, essa corda do PT, da banda podre que está do seu lado, vai continuar aí. Manda eles abrirem todos os processos que eu fiz. Se tiver alguma coisa que eu fiz de errado, pode botar na rua. Pode botar na rua. E cadê? Que até hoje não saiu nada. O secretário que está aí, o Gerson Marques, pô, coitado, eu tenho até pena dele. Eu fico meio chateado que quando ele entrou logo, ele começou a dizer que ele ia limpar a cidade, que ele ia fazer isso, que ele ia fazer aquilo, dando demonstrações que o incompetente era eu e minha equipe. Não, o incompetente hoje está sendo ele. Porque se ele falou que ia fazer e não fez, quem é incompetente? É ele. Porque está pior, 1000 vezes pior do que minha época. Agora, ao mesmo tempo, eu também o perdoo, não tenho raiva nem mágoa dele, e tenho até pena dele, assim, no sentido de que ele está levando essa fama toda, e ele também não tem culpa não, ele está passando aquilo que eu passei. Só que a diferença é muito grande. Eu, por ser amigo fraternal do prefeito Newton Lima, César, filho de Léus, um homem de bem, conhece toda a montagem do lixo na cidade, o César e eu saímos 2, 3 horas da manhã com os caminhões velhos do interior, tirando lixo à noite para ninguém ver e ajudando a empresa que só trabalhava com 3, 4 caminhões. Não tinha condição de tirar, nós pegávamos aqueles caminhões de madrugada até 5, 6 horas da manhã, corria, tirando lixo de noite. O Gerson está aí, o Gerson não vai fazer isso nunca. Primeiro que ele não tem amizade nenhuma ali, ele está ali que ele é político profissional. Ele é um carreirista, que ele vem do PT já de outras épocas. Então ele não tem interesse, não é um filho de Léo, não tem o amor de Léo como eu tenho. E está pagando tudo, porque está pagando tudo aí, está tudo nas costas dele, e vai continuar pior. Vão para a rádio, mentem à vontade, dizendo que o governador vai mandar isso, esse governador que está aí não vai mandar nada, já tem 6 anos, quase 6 anos, nunca mandou nada, e nem vai mandar, você está entendendo? Fica esse pessoal do PT brigando entre eles, um querendo ter poder mais do que o outro, que eles só olham para o umbigo, ficam nas rádios conversando bonito, mentindo. Eu não sei com a rádio me falar mentira em verdade. Por isso que as pessoas gostam de mim, porque eu falo a verdade. O que eu tenho que dizer é o que o povo entende, é o que o povo gosta de ouvir. Ah, Carlinhos Freitas é bruto, é isso. Não, eu sou honesto nos meus princípios. Sou bruto quando piso no meu carro. Quando não piso no meu carro, eu sou uma pessoa... Minha secretaria, na minha época, era uma secretaria de portas abertas. Hoje, quem quiser se esconder de qualquer secretário desse que está aí, procure eles. Procure eles. Não tem acesso a ninguém. Eu era uma referência em Léus da prefeitura, porque eu era amigo do prefeito. E eu era uma referência, tentava ajudar em todos os sentidos. Meu celular era 24 horas ligado. E hoje, cadê? Muitas pessoas que me conhecem, presentes de sessões, pessoal do interior, de distrito, das próprias cidades, ligam para mim, encontram na rua. Pô, Carlinhos, que saudade de você. Esse cara que está aí, eu nem conheço, nunca vi, ninguém chega a ele, não sei o quê. Mas ele está pagando o que ele falou, que ele disse que ia fazer isso e aquilo. Você está entendendo? Então, eu sou muito puro, muito honesto com meus princípios. Eu, Correia, não roubei. Talvez por não deixar roubar, fui estilizado por alguns, crucificado por alguns, aqueles que queriam se locupletar. Pra você ter uma ideia, Correia, quando eu entrei logo na prefeitura, e você lembra disso, você entrou comigo na época, a nossa secretaria naquele momento era a secretaria que era os olhos da cidade. Os vereadores pareciam que o gabinete deles era na nossa secretaria. Por quê? Porque eles já tinham vindo de outras gestões dentro da secretaria querendo manobrar, querendo mandar, querendo usar os veículos, os órgãos da prefeitura para se completar politicamente. A primeira coisa, você lembra disso? A primeira coisa que eu fiz, botei uns 3 ou 4 vereadores de lá escorraçados. Quem manda sou eu, o Newton me dava todo o apoio, não deixei ninguém usar a máquina da prefeitura para fazer nada para ninguém, e acabei com aquele negócio de vereador lá, nunca dei um caroço, um grão de areia a ninguém. Dava quando era para a população, para a comunidade, aí eu dava com o maior prazer, fazia as coisas. Agora, pegar máquina, materiais para poder aproveitar e fazer campanha política, ajudar a vereador, nada disso eu fiz. Então, eu fui hostilizado por alguns que queriam usar a máquina. Aqueles que mais juntaram para me crucificar, os vereadores, aquela banda podre, foram falar para me crucificar, aqueles vereadores foram falar, é a banda podre, é a banda que queria que eu saísse para poder fazer o que eles estão querendo fazer hoje. Agora, Carlinhos, interessante, rapaz. A banda podre fez com que você saísse do governo. A banda podre fez a cabeça do prefeito Newton Lima.
E essa banda podre está saindo do governo, está deixando o prefeito sozinho. Saiu o seu Alcides Cruxeps, agora, ultimamente, saiu o seu Alisson Mendonça, detonando o prefeito, dizendo que agora vai ser oposição. Por que somente agora ele vai ser oposição, pô? É o tipo das coisas. Aí é que eu volto agora. Aí é que eu volto a dizer a vocês. Eu continuo amigo de Milton Lima. Continuo amigo dele, gosto dele. Milton Lima, prefeito, eu tenho minhas restrições por as coisas que aconteceram, que estão acontecendo na cidade. Porque ele tem culpa do que está acontecendo, porque ele se bandeou para o lado das pessoas que mais o criticavam, que mais o destrataram, que queria vê-lo pelas costas, e hoje essas pessoas estão todas ao lado dele. E aqueles amigos de fé e de verdade, amigos dele, foram abandonados, foram excluídos, né? E hoje o Milton está ao lado desse grupo. Aí você me pergunta, você está se sentindo bem por isso que está acontecendo? Não porque eu gosto de Milton, não quero que aconteça nada a ele, porque para mim ele continua sendo aquele Milton Lima que eu conheço desde de infância, de garotão, de amizade, de fraternidade. E eu vou me sentir mal, eu me sinto mal quando às vezes as pessoas chegam na rua e falam mal dele, defenestram ele. Eu não gosto, porque eu gosto dele ainda, gosto muito dele. E eu sei que muitas coisas ele por não ser político profissional, inocentemente, está pagando, coitado, está pagando, né? E está aí o exemplo, o governo cada dia passa, piora. E a gente hoje vê Milton sozinho, entrega as feras. Agora, ele tem culpa? Tem. Porque, porra, não é possível que ele viu que já estava acontecendo lá atrás e continuou, e hoje, coitado, ele está sozinho no rio de piranha. Porque só tem piranha ao lado dele, rapaz. E eu estou com pena do que pode acontecer com o Nilton. A verdade é essa, eu gosto dele, continuo gostando dele, acho uma pessoa de bem, um homem íntegro. Tudo não posso dizer nada de Nilton. Agora, estou com pena no sentido, né? De que ele está num mar de piranha. A verdade é essa. Carlinhos Freitas, eu quero lhe parabenizar por essa sua honestidade, por essa forma como você trata o prefeito Milton Lima. Realmente, pouquíssimas pessoas agiriam da forma como você está agindo. Pouquíssimas. Agora uma pergunta, Carlinhos Freitas. Por que Milton Lima, em um momento tão crucial como esse que ele está vivendo, de impopularidade a 200, a cidade um caos total, meu Deus do céu, por que ele não pega você de volta? Aí eu lhe digo, aí eu lhe respondo de alto e bom som, só se eu não tivesse vergonha na cara. Eu pensei nisso. Ontem mesmo eu tive com o prefeito Milton Lima, conversamos, né, falando algumas coisas. E eu senti o semblante dele, naquele arrependimento de eu ter saído ao lado dele. Mas eu pedi a Deus que ele não me pedisse para voltar. E mesmo se ele me pedisse, com toda a amizade que eu tenho a ele, jamais eu voltaria e jamais voltarei, sabe? Porque, primeiro, eu tenho hombridade e vergonha na cara. Essa cara aqui, ó, ninguém vai bater não. Se bater, eu devolvo na hora. Não vai bater minha cara. Agora, e hoje, do jeito que está o governo, ninguém mais acredita. Nem em Milton, nem no governo, mais ninguém, de nada. Apesar que eu sei que ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa boa. Milton tem um bom coração, não é má pessoa não. Mas eu jamais, mesmo que ele se ajoelhasse nos meus pés, eu jamais voltaria a ajudá-lo. A não ser que não tem mais jeito, se o governo está aí, não tem mais jeito. Isso aí é disso para pior. A não ser que ele colocasse todos os canalhas que estão ao lado dele para fora e voltasse lá atrás, no começo, recambiasse todo mundo. Agora eu tenho certeza que 99% daqueles que estavam com ele desde o começo, ninguém voltaria. E eu também não voltaria. A nossa amizade vai continuar. Veja só, eu tive informação, não sei se é verdade, mas como nós estamos aqui jogando limpo e você está abrindo o seu coração, foi verdade que o PT, através de seu Alisson Mendonça, teve a coragem de convidar você como presidente do PTB para se juntar para ser candidato a prefeito?
é de dar risada e é de muito cinismo. Foi verdade. Rapaz, esses homens não, esse povinho, parece que ele não tem simancó e nem espelho em casa. Olha, eu vou lhe contar a verdade, sabe que eu não sou homem de mentira. Eu tenho uma diretoria no meu partido, PTB, que eu sou presidente, e eu sou do tipo daquela pessoa que eu tenho um pulso forte, eu tenho um poder de persuasão, e quando eu estou à frente de uma coisa, a responsabilidade é minha, eu tomo conta e dou conta. E no lugar que eu estiver mandando, quem manda sou eu. Acabou. Você está entendendo o negócio? Eu fiz assim na secretaria, fiz no meu comércio e faço em qualquer lugar. E hoje, como presidente do PTB, continuo fazendo a mesma coisa. Nós temos pessoas lá como Beto Meira, faz parte do diretório, Jorge Viana, homem que foi 3 ou 4 vezes deputado federal, faz parte, evangelista, José Lourenço, foi vereador aqui por 2 eleições, pessoas de muito brilho, muito caráter e muito conhecimento político. Mas enquanto eu sou o presidente do partido, ou eles me ouvem, ou eles não estão com o meu lado. Quem manda sou eu no partido. Bem, o que aconteceu? O Dr. Jorge Viana, por ser um homem muito experiente, um homem político, conhece muito de política, foi convidado a ter uma conversa com o seu Alisson Mendonça. E ele fez a proposta a Jorge Viana, que eles dariam uma secretaria a Dr. Jorge Viana, pelo menos foi isso que o Dr. Jorge Viana me passou. Inclusive deixou todo o organograma da prefeitura na mão do Dr. Jorge Viana e fez uma proposta que o PTB viria apoiá-lo como prefeito, e ele iria dar uma secretaria ao PTB, deu uma relação a Jorge Viana de 5 secretarias que escolhesse uma das secretarias e que ele iria resolver esse problema lá, e desde quando o PTB se juntasse ao grupo do PT dele para apoiá-lo como prefeito. O Dr. Jorge Viana fez algumas perguntas a ele, pela inteligência política que ele tem, fez ver a ele, no caso de que os dois estivessem lá na frente, o Jorge Viana talvez é o nosso candidato a prefeito, vai ser o Jorge Viana, nossa vontade que ele seja candidato, aí ele vai falar sobre isso também. E quem tivesse melhor, ou de um partido ou de outro, ou daqueles que estivesse coligando, que seria o prefeito. O Alisson Mendonça fez ver ao Dr. Jorge Viana naquele momento que não, ele seria o candidato e podia fazer uma proposição até para vice. Jorge Viana me trouxe essa proposta. Eu fiz ver a Jorge Viana que, primeiramente, o presidente era eu, quem teria que ser chamado era eu. Mas ele disse a Jorge Viana que não tinha muita ligação comigo, mas se quisesse, ele faria uma nova reunião comigo. E tal, o PTB estava já vamos deixar esse negócio para lá. Esse rapaz, logo em seguida, evangelista, que é outro rapaz que é o secretário do nosso partido, uma pessoa muito ligada a mim, pessoa que eu tenho uma confiança muito grande, que eu gosto, tenho uma amizade fraternal também por ele, foi chamado pelo seu Alisson Mendonça e pelo seu Fernando Rubens para uma reunião. Tiveram mesma reunião, só que nessa reunião já não foi mais uma secretaria, seriam 2 secretarias. O evangelista me trouxe essa proposta, eu disse: evangelista, já teve essa conversa com o Jorge Viana. Agora essa conversa também foi toda capitaneada por Manuelito Puente, que faz parte também do nosso partido, foi que fez a ponte política. Eu disse: olha, eu sou o presidente do partido, eu acho que ele deveria me chamar, mas aí foi quando eles disseram ao pessoal do nosso partido que eu era meio radical, que eu era estourado, que não tinha condição de fazer uma conversa comigo. Eu disse: não, eu sou um homem de diálogo, não tem problema nenhum. Agora, desde quando eu quero ouvir a proposta deles. Então fizeram uma nova reunião e me chamaram para essa reunião. Na hora da reunião, não sei por qual motivo, o Alisson não apareceu, mas apareceu o Fernando Rubens, que é o braço direito de Alisson Mendonça, juntamente comigo, evangelista e Manuelito. E aí eu deixei ele bem à vontade para ele se pronunciar qual era o projeto deles. E eles me falaram tudo isso que eu já falei para vocês, e disseram que eu não tinha me chamado antes, porque se soubesse que eu era assim, tinha me chamado coisa e tal, eu dei. Eu digo: bem, tudo bem, já ouvi de vocês e tal, agora eu vou dar minha opinião, vou dar minha resposta. Levantei e virei para eles: rapaz, eu queria que Alisson estivesse aqui, eu queria fazer essa pergunta. Não era você não, Fernando, era Alisson. Vocês estão loteando a prefeitura, vocês estão loteando a secretaria. Quem é o prefeito? É Alisson ou Nilton? Eles disse: não, o prefeito é Nilton Lima. Nilton Lima, prefeito, sabe que vocês estão fazendo essa proposta aqui ao PTB,
Ele virou para mim e disse, não sabe não, mas Alisson resolve isso juntamente com o partido. Eu disse, então já vi que Newton, estou traindo o Newton mais uma vez, ou que Newton está sem poder. Eu não vou dizer a você nem que Newton está sem poder, porque Newton não está sabendo disso. Porque se ele soubesse, eu ia dar uma queimada nele. Mas como ele não está sabendo, vocês estão mais uma vez tentando trair Newton. Porque o prefeito que eu conheço é Newton Lima. Como é que vocês fazem a reunião dessa e me dão uma proposta dessa, sem o prefeito saber? Eles estão malucos. Agora, então eu vou dar minha resposta. Olha, o meu partido, enquanto eu for o presidente, nunca vai se alinhar nem a Alisson, nem essa banda podre do PT, porque eu tenho vergonha, eu tenho hombridade na cara, e eu não vou aceitar que vocês desse partido, que foram 2 ou 3 vezes ao prefeito Newton Lima pedir minha cabeça, e agora vem querendo que vocês me tiveram lá de graça, e agora vocês vêm pedindo para me voltar, só se eu não tivesse vergonha na cara. Eu faço política assim, com fígado. Eu não faço política por ser político profissional, eu faço com fígado. O cara que me ferir aqui, eu dou troco na hora. Não quero nem mais ouvir falar essa conversa. Meu partido, enquanto eu for presidente, não se alia a vocês. E se alguém de lá de cima, eu entrego, mas eu não vou, eu tenho vergonha na cara. Levantei e fui embora. Mas que houve essa proposta hoje. Uma conversa depois que eu tive com o prefeito Newton Lima, procurei saber dele agora, já depois que o Alisson saiu, e ele me disse que nunca soube dessa conversa. Nunca sabia dessa conversa. Então, para vocês verem como é que eu ajo. Eu ajo dentro da moral, da ética, da legalidade, e talvez seja por isso que eu esteja sendo crucificado. Então, meus amigos, eu sou assim. Eu não vou me... Um grupo que tentou me destruir. Até às vezes, se eles tivessem me destruir politicamente, para que eu não fosse candidato a nada, eu até aceitaria. Mas o que eu tenho mágoa desse povo, e às vezes me dá raiva, coisa que eu não tenho no coração, mas tem horas que bate assim aquele pensamento meu, é quando eu me lembro que eles foram para o prefeito e foram para a rádio mentirem, criarem factório, inventarem mentira contra mim, dizendo que eu estava roubando, que eu estava ganhando dinheiro de lixo, ganhando dinheiro daquilo. Quer dizer, e ele encontrar pessoas mau caráter, jornalistas mau caráter, que são dinheiristas, que vivem em função disso, de tomar dinheiro desses políticos corruptos, canalhas, para defenestrar a imagem dos outros. Quando eu penso nisso, jamais, Correia, eu me coligarei com esse tipo de gente. Não tenho nada contra o PT, entendeu? Tenho contra essa banda podre do PT de Ilhéus, porque o partidinho. Carlinhos, ultimamente, o blog do Correio não noticiou isso, mas ultimamente, os blogs todos, a imprensa de modo geral, está noticiando que o prefeito Newton Lima está apoiando Carmelita para ser a candidata dele à Prefeitura Municipal de Ilhéus. Você está sabendo alguma coisa a esse respeito? Não estou, pelo seguinte, porque logo que eu saí... E você acredita que o prefeito tenha feito isso? Rapaz, eu acho que hoje, né, das coisas que aconteceram, eu acredito em tudo. Eu acredito em tudo, né? E você sabe que no começo do nosso governo, uma das ferrenhas que defenestrava o prefeito era Carmelita, era Gesso, era o marido de Carmelita, era Alisson. Então essas pessoas que mais batiam no prefeito Newton Lima, e todos hoje estão ao lado dele. Agora, de mim, não aconteceria isso. Pode ter certeza disso. Carlinhos Freitas, não aconteceria isso. De jeito nenhum que está acontecendo aí com o Newton. E eu estou com pena dele, porque eu gosto dele, é meu amigo, continua meu amigo. Agora, não tenho conversado com o Newton, fico sentido, porque Newton, eu saí há 5 a 6 meses, e Newton, eu disse a ele ontem, eu tive uma conversa com o Newton, depois de 5 ou 6 meses, eu abri meu coração para ele, disse a ele, Newton, eu vou continuar seu amigo, nunca falei mal de você, nunca vou falar, porque eu não tenho o que falar de você, nunca vi você fazer coisa errada. Agora, eu tenho um sentimento de você, no Natal e no Ano Bom, eu liguei para você 2 vezes e você nunca não retornou o telefone que eu lhe dei. Ele disse, não, eu reclamei, Newton, eu não gosto de mentira, mas vou dizer a você que você não está falando a verdade, porque meu celular não é ligado direto, continua ligado e você não ligou para mim, agora eu liguei para você,